Porque após 6 anos, o STF volta hoje a discutir o alcance do foro privilegiado de parlamentares e ministros. Gilmar Mendes, o ministro decano da Suprema Corte, decidiu levar a julgamento no plenário virtual um habeas corpus do senador Zequinha Marinho em ação por rachadinha que corre na Justiça do Distrito Federal. Porque nós estamos trazendo esse assunto porque eu quero saber a opinião dos senhores, a começar pelo Felipe Monteiro, que quer falar sobre o foro privilegiado. Felipe Monteiro, o que você acha que vai acontecer a partir dessa decisão que começa hoje no STF? Eu queria falar sobre as besteiras que o Diego falou, mas como mudou o assunto, eu vou poupar ele, entendeu? Fala aí. O Cobra protege o Diego. O Cobra protege o Diego. Meus amigos, eu não sei se vocês sabem. Peraí, volta aqui pra mim. Peraí. Peraí. São 10 horas e 33 minutos. Vocês estão vendo isso aqui, ó? É um ponto que eu recebo informações da direção do programa. Tá vendo aqui, ó? Foca aí, foca. O PP, ele tá aqui todo dia, ele vê, mas ele não entende até hoje. Não adianta falar. Tem que fazer um desenho pra ele. Meus amigos, aqui nós temos profissionais de excelência aqui na produção que estão cuidando da pauta desse programa. PP, com você. Desculpa por prejudicar o andamento do programa. Tá desculpado. Mas assim, o Diego esquece que teve intervenção federal em 2018 no Rio de Janeiro e não deu certo, né? Então a solução não é intervenção federal. Em relação ao foro privilegiado, vocês sabem aqui o que eu defendo, que eu sempre defendi o foro por prerrogativa de função, né? Eu sou contra a forma como o foro privilegiado é usado hoje em dia, mas o foro privilegiado, eu até comentei aqui, o privilegiado foi uma maneira de proteger a sociedade, não é? E engraçado que eu fiz esse comentário há alguns meses atrás e as pessoas me criticaram. E hoje, quando você vê, por exemplo, os irmãos Brazão sendo presos exatamente por conta do foro privilegiado, você vê exatamente o benefício que é o foro privilegiado, né? Tendo visto que as milícias estão incutidas nos órgãos governamentais, estão incutidas na polícia, estão incutidas no Poder Executivo, no Poder Legislativo, no Poder Judiciário, seria um absurdo achar que o Brazão teria um julgamento justo e correto, sendo julgada por parte do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro como todo ruim. Deve ter gente ruim, sim, mas a maioria é gente boa. Eu estou colocando em xeque, sim, todo mundo. Você não pode colocar uma instituição inteira em xeque. Desculpa, eu estou colocando em xeque, sim. Entendeu? Aqui o meu papel, né, não é abanar o rabinho e abaixar a cabeça como você faz com a polícia, entendeu? Eu critico e coloco em xeque todo mundo, porque nós estamos na República. Faz parte do princípio Vou deixar ele falar, depois eu falo. Faz parte do princípio republicano, eu sei que você não sabe disso, né? A responsabilidade de todos perante todos, né? Então, assim, quando eu coloco a situação e a questão dessa forma, eu coloco como uma forma de cobrar explicações e cobrar a responsabilidade de todo mundo. Eu acho que todo mundo deve sim se justificar perante a sociedade. Ponto final. PP, posso falar? Conclui aí, vai. Todo mundo me interrompe o tempo inteiro e eu tenho que fazer digressões. Mas vamos lá. Resumindo a história, então, né? O foro privilegiado tem uma função, né? Tem um objetivo e tem uma justificativa. Para esses casos, por exemplo, que teve do Rio de Janeiro, está evidente que ter foro privilegiado foi algo bom para a sociedade no Brasil. Muito bem, você está muito nervoso, hein, PP? Fala, Palumbo. Bom, você abaixa o rabinho para bandido, né? Eu, pelo menos, tento proteger uma instituição que é séria. Para ninguém, não. Eu acho que quando o policial se desvia, ele tem que ser preso. Delegado que bate mulher, cadeia. Deputado que comete crime, cadeia. Deputado que atua com o crime organizado no Rio de Janeiro, cadeia. Agora, a gente não pode generalizar uma instituição inteira como você quer fazer com o Poder Judiciário. Eu realmente defendo as instituições. E a gente não pode generalizar. Tem gente boa e ruim em todos os lugares. Agora, o que você faz é generalizar. Todo mundo é ruim. Não, por que você acha que, nesse caso, ele não seria julgado no Rio de Janeiro e não teria uma punição? Você é mãe de Ná? Está fazendo exame de futurologia? Como é que você sabe disso? Você está colocando em xeque todo o Poder Judiciário. E a maioria é gente séria. E eles têm uma coisa que a polícia não tem. Ter inamovibilidade. Você não pode tirar um juiz simplesmente porque ele está indo de encontro com os interesses de algum poderoso. Não pode ser transferido, Não pode ser transferido. Não é verdade isso? Agora você tá colocando em xeque toda uma instituição. Tem deputados, hoje, lá em Brasília, que preferem ser julgados em primeira instância do que no último grau de jurisdição. Tem sim. Claro que é melhor. Então por que você está falando o contrário? É bem melhor ser julgado. Então por que você está falando o contrário? Não, dependendo do caso, não. Dependendo do caso, não.
Dependendo do caso, não, você está errado. O que eu tô errado? Porque os ministros supremos são escolhidos por quem? Pelo presidente da República, que tem um partido. Mas Independente se é do partido A, B ou C, ele tem um partido. E ali gera um sentimento chamado de gratidão. Geralmente, eles não vão contra os interesses dessas pessoas. É verdade. Tá errando, é verdade. Não estou errando, não. Primeiro Você assim, que está romantizando. Primeiro é o seguinte, você que está romantizando. Tudo acaba no STF. Ou seja, o juiz de primeira instância vai julgar, o Tribunal de Justiça vai reafirmar ou anular a decisão da primeira instância e vai chegar no STF. Então, esse argumento de que o STF seria mais fácil não funciona. Não estou falando que seria mais fácil, falando depende do lado. Para quem defende julgamento começando na primeira instância, porque vai chegar no STF. E segundo, o conceito de milícia é exatamente a milícia ficar incutida nos órgãos estaduais, legislativo, executivo e judiciário. Então não sou eu que estou colocando em xeque as instituições do Rio de Janeiro. O conceito de milícia e a milícia por si só, pragmaticamente coloca. Você colocou o judiciário. Sim. Vamos lá, você está errado. Você está errado. Você não pode generalizar o judiciário inteiro. Mano Ferreira, generalizo. Você está generalizando o judiciário Vou tentar separar os casos. Vai lá, mano. No caso da Marielle, ficou evidente que ao longo dos 5 anos que o caso ficou no comando lá, na jurisdição do Rio de Janeiro, ele não avançou. E agora também ficou evidente que ele não avançou porque havia, de fato, ingerência da milícia nas instituições, notadamente na polícia. Então, antes de um inquérito, a justiça não vai ter o que fazer. Se você não tem um inquérito policial dizendo quem é o mandante, não tem nem como chegar no judiciário. Então, a discussão, na minha visão, sobre o Rio de Janeiro é anterior. Mas nesse caso específico agora, estamos falando da volta da discussão sobre o alcance do foro privilegiado. Esse caso é motivado pelo senador Zequinha Marinho, né? Que ele está pedindo para ser julgado pelo STF. Então, nesse caso, a gente tem um político que teve o exercício de mandato anterior. No exercício de mandato anterior, ele foi acusado e precisa ser julgado de prática de rachadinha, ou seja, ele obrigava os integrantes do seu gabinete, os seus funcionários, a doarem 5% do salário de cada um para uma conta bancária que depois, provavelmente, ele deve ter usado para finalidades de campanha ou algo do tipo. Enfim, mas o fato é, ele praticou rachadinha segundo a denúncia. E agora ele quer ser julgado não pela primeira instância, dado que, no entendimento atual sobre a extensão do foro privilegiado, como o mandato em que ele praticou, segundo a denúncia, a rachadinha, ele já não exerce mais. Hoje ele é senador, não é mais deputado. Então, no entendimento atual, como é um mandato que se encerrou, não tem foro privilegiado. Ele está pedindo para ter como senador. Ele está dizendo, hoje eu sou senador, então eu deveria ser julgado pelo foro privilegiado, mesmo por um fato anterior ao mandato que ele exerce atualmente. Na minha visão, isso mostra que a gente deveria tratar sem esse foro privilegiado na primeira instância. Por que você não? discorda da prisão do Brazão, porque o crime que o Brazão supostamente cometeu foi no mandato São casos diferentes. E veja, nós temos... Fora do mandato de deputado federal. Mas nós temos previsão no nosso ordenamento jurídico de federalização de casos. Não teve federalização. Não teve federalização. Okay. O caso do Brazão, por exemplo, o crime foi cometido quando ele era deputado estadual. Sim, então ele não poderia ter sido preso agora. Vamos lá, vamos colocar a bola no chão aqui, para entender. Antigamente o STF tinha um entendimento muito mais amplo sobre foro por prerrogativa, foro privilegiado, popularmente conhecido. Ao longo dos anos, em especial há cerca de 10 anos, eles começaram a diminuir os casos em que tem foro privilegiado, ou seja, quando o cara perde, deixa o mandato, ele passa a responder na justiça estadual. Por exemplo, tem discussão sobre foro privilegiado, o caso da Carla Zambelli, que é a coisa da arma de fogo. Você tem discussão, o caso do Bolsonaro, que deixou de ser a função, o foro privilegiado. Assim, são entendimentos que tem gente, professores de direito, advogados, na ciência jurídica, vamos dizer assim. Só que agora, com essa inclusão em pauta no STF, deste caso em específico, o que
ele colocou no plenário. Ou seja, os 11 ministros vão decidir e o que valer agora, vale daqui para frente para todo mundo. A gente volta a ter mais poder de foro privilegiado ou mantém do jeito que está? Porque do jeito que está, em alguns casos, a turma não ia ser julgada na STF, não. Nem esse Zequinha Marinho aí. E o caso do Chiquinho Brazão também, em tese, não seria. Por quê? Porque não tem a ver com o mandato dele de deputado federal. O crime aconteceu quando ele nem era deputado federal. E outras, discutia uma coisa na Câmara Municipal, nem discutia nada, nenhuma votação no Congresso Nacional. A discussão de federalização ou não é outra que a gente não está falando hoje. No caso do Chiquinho, tem um aspecto mais que aumenta a complexidade do caso, que é o quanto os cargos estavam sendo usados atualmente para obstruir a justiça, né? Então, o quanto ele, no exercício do mandato de deputado, estava usando da própria influência para obstruir a justiça e não ser punido. Fecha, Diego, em um minutinho. Oba, exatamente. Obrigado por colocar a bola no chão aí. E de fato, na minha opinião, o foro tem que ser restringido, sim, porque o foro é por prerrogativa de função, é para proteger a instituição, é para proteger o mandato, não para proteger a pessoa. Então, é natural que esse foro ele esteja válido nos atuais modos, no curso do mandato. Agora, a gente não pode deixar de registrar que o Brasil é o país que tem mais autoridades com foro privilegiado no mundo. São mais de 55 mil autoridades que têm o direito de ter o seu julgamento perante os tribunais de justiça, ou o STJ ou o STF. E isso é uma distorção que cria uma justiça para a classe política e uma justiça para os comuns. E nesse ponto, não vinga esse argumento do PP de que, olha, as pessoas têm influência sobre os juízos de primeiro e segundo grau, então elas devem ser julgadas por tribunais superiores. Você está reconhecendo uma falência do Estado e para justificar que essas pessoas não encarem a justiça que praticamente todo brasileiro encara. Então, não é assim que nós tratamos as coisas. Se existe um problema de influência política dentro dos tribunais, a gente tem que resolver esse problema e não empurrar todos os casos para o STJ, para o STF.